Olá, bom dia, minhas amigas, meus amigos. Cada dia mais congelando aqui onde eu tô, cada dia com mais uma camada. Tô igual cebola ao contrário, né? Cebola você vai tirando as camadas, eu tô cada dia colocando uma camada nova de roupa aqui. De ontem para hoje tirei tudo da geladeira para ficar mais gelado aqui, para hoje no café da manhã acordar com tudo geladinho. Tá uma loucura, gente. Vocês não têm noção como tá frio isso aqui. Até hoje vou fazer uma pergunta aqui para a nossa convidada, que eu sei que vocês já conhecem, em relação a essa questão do clima, do frio, etc., que é uma dúvida que eu tenho. Mas a gente hoje tem, enfim, mais um dia intenso. Vamos falar rapidamente hoje do que está acontecendo com os mercados mais animados aí. Ontem a gente teve um dia excepcional de audiência aqui, um dia incrível com a Gisele Cittadino, coordenadora do mestrado e do doutorado de Direito na PUC. Os encontros aqui, eles têm sido muito, assim, elucidativos, têm tido um conteúdo muito rico, as conversas têm sido muito didáticas. No sábado a gente conversou com uma turma de pesquisadores do meio ambiente, ontem com a professora de Direito, e hoje a gente vai ter de volta já virou figurinha carimbada aqui do espaço, e não virou à toa, virou porque todo mundo pede para ela voltar. Tem sido assim incrível a boa receptividade e o acolhimento que todas as pessoas têm tido. A Luciana Costa, que é professora do Instituto de Virologia da UFRJ, do Fundão, lá no Rio de Janeiro. Ela tem pesquisado muito de perto, desde o começo, essa questão da Covid, mas antes disso ela tinha já uma proximidade muito grande das questões relacionadas a todos os SARS, né? As síndromes, ela vai dizer o que quer dizer SARS, mas eu acho que é síndrome respiratória aguda grave, alguma coisa perto disso aí que eu estou falando. Então vamos dar bom dia e boas-vindas para a saudação inicial da nossa amiga professora Luciana Costa, da UFRJ. Tudo bem, Luciana? Oi, Eduardo, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos, muito obrigada por essa receptividade, eu fico muito feliz, né? A gente que é rato de laboratório, né? Quando tem uma dificuldade de falar, de comunicar com a ciência para a comunidade em geral, eu fico muito feliz de estar conseguindo de alguma forma fazer isso. Só queria fazer uma ressalva que, na verdade, eu sou virologista desde sempre, né? Desde que eu comecei a minha iniciação científica na faculdade, na década de 90, mas meu campo de estudo sempre foi HIV e retrovírus. E assim, eu comecei a entrar mais, obviamente, quando você se torna professor de uma instituição de ensino superior, e dá aula sobre vírus, né? Você vai ter que, obviamente, aprofundar seus estudos numa série de vírus, né? Uhum. E os vírus respiratórios sempre me interessaram, mas eu nunca pesquisei especificamente a respeito deles. Tudo começou agora, né? Com a Covid. Olha que legal. Mas claro que, assim, o vírus tem muita similaridade. Eles são diferentes, mas tem muitas similaridades. Então, quando você já tem um conhecimento acumulado de um vírus, transpor isso para outros vírus não é tão distante, né? Então facilita. Existem até alguns remédios, né, Luciana, que são usados no coquetel do HIV, que estão sendo testados para a Covid, não tem? Eu li, não sei se é o interferon, não sei como é que era o nome. Porque o coquetel anti-HIV, ele inclui uma série de medicamentos que atuam diretamente em proteínas do vírus, né? Ou etapas que o vírus tem que cumprir dentro da célula para poder fazer mais vírus, para infectar a célula. Então, alguns desses inibidores, desses medicamentos, que a gente chama, eles inibem uma proteína específica do vírus, que é a protease. E existem muitas similaridades entre a protease do HIV, muitas não, algumas similaridades entre a protease do HIV e o coronavírus. Também tem proteases, né? E aí tem similaridades entre elas, e os medicamentos funcionam até um certo ponto, mas eles não são tão eficazes. Por exemplo, o tanto que eles inibem o HIV não é a mesma coisa que eles fazem com o SARS-CoV. Entendi. Mas, assim, no momento que você não tem nada, né, alguma coisa pode representar você salvar
alguns pacientes ou tirar alguns pacientes do quadro agravado, né? Então, Aquela história, você tá com morrendo de calor, tem um livro, você pega o livro para se abanar, né? O livro não foi feito para se abanar, mas é o que tem ali, mas se ele abana, pode funcionar. você se abana com o livro enquanto não descobre o ventilador. Exatamente, isso aí. Vamos lá, gente. A gente está aqui com 5 minutos de live, é o momento que eu sempre peço para vocês para poder dar um like aqui. Esse like, vocês viram ontem, a gente foi de 1.000 e poucas pessoas nos primeiros minutos para 8.000 pessoas ao vivo nos assistindo. Então, todos vocês, Facebook, quem tem bombado o Facebook, todo mundo no Facebook, vão dar aquele compartilhamento. E aí, sempre quando puder fazer um comentário, hoje vai ser uma aula incrível, entra lá que tá rolando, qualquer coisa assim. E no YouTube também, tá, gente? No YouTube, se vocês derem um like, fizerem qualquer tipo de comentário ali, isso é importante para fazer as pessoas poderem ser notificadas. A gente tem sempre tentado prestigiar comentários de você. Não dá para colocar todos, são milhares de comentários, mas a gente tem tentado prestigiar. E, Luciana, saiba que a gente está sendo assistido todos os dias agora por gente do mundo inteiro. Tem gente, Japão, Austrália, China, tem pessoal de Wuhan, tem pessoal de vários lugares até afetados, da Brescia, lá na Itália. Então é interessante que as pessoas ficam mandando comentários e meio que retificando, e se for necessário também ratificando o que a gente está falando. Então, às vezes, eles concordam, né? Mas muitas vezes eles fazem algum comentário retificando mesmo, e é importante para a gente poder ter, nada melhor do que isso, né? Tem alguém, a gente preza aqui a humildade, né? E a gente quer não impor o que a gente acha que é o certo, né? A gente quer descobrir, junto com as pessoas, a melhor visão que a gente tem do real, porque o real, aí entra numa questão filosófica, né? Descobrir o que é o real, meu Deus do céu, isso talvez a gente nunca vá conseguir. Princípio da incerteza de Heisenberg, né? A própria observação muda a posição, o estado do que está sendo observado. Eu lembro disso em física. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de mundo. O mundo que está com um número de 348 mil mortes registradas, sempre, né? Você tem, assim, na segunda-feira, o menor número de mortes, se você for olhar sazonalmente, a sazonalidade que você tem dos números, porque no final de semana vários países não têm a mesma dinâmica de reportar os números como tem ao longo da semana. E aí depois a gente sempre vê um aumento na terça-feira, porque aí na segunda-feira pega os números acumulados, em vários países são assim, mas a gente tem na segunda-feira, a segunda-feira com o menor número de novas mortes que a gente teve em um bom tempo no mundo. Por isso o aumento bem pequeno do número de mortes do mundo, graças a Deus, isso é ótimo, 348 mil mortes, 5 milhões e 600 mil casos no mundo, os Estados Unidos batendo aí perto de 100 mil casos, está com 98.223 casos. Um dado interessante que a gente falou aqui alguns dias atrás, quando você teve o recomeço de algum tipo de contágio em Wuhan, que foi o lugar onde muitas pessoas imaginam que tenha começado, é importante falar isso, porque a gente não sabe ainda se começou em Wuhan. Outro dia teve uma nota da China, do Ministério das Relações Exteriores da China, falando sobre vários pontos que são tidos como verdade, repetidos 1000 vezes, e eles falam, olha, tem casos reportados na Europa antes desses de Wuhan que a gente fala, tem casos reportados nos Estados Unidos, então a gente só vai descobrir, ter um mapeamento muito bem feito, e talvez nem esse 100% com certeza, daqui a algum tempo. Mas Wuhan, que há alguns dias atrás já tinha voltado às atividades, começou a ter alguns casos, eles colocaram uma meta de testar 10 milhões, 11 milhões de pessoas em 10 dias. Aquilo parecia absolutamente impossível, e em 9 dias eles testaram já 6 milhões e meio de pessoas. É inacreditável o poder de organização e a capacidade de fazer isso. E aí eu trago para um ponto para as pessoas entenderem, que é o seguinte: quando você testa 6 milhões e meio de pessoas em 9 dias, você tem que ter um número de pessoas muito grande testando. Essas pessoas que estão testando, elas têm que ter uma estrutura de transporte, de segurança, de organização. Essas pessoas que estão na organização, na estrutura, no transporte, elas têm que estar comendo alguma coisa que está sendo servido para elas. Você vai ter que limpar tudo aquilo que está acontecendo. Então veja que tudo isso que a gente está falando é atividade econômica.
porque você vai precisar contratar alguém para limpar, contratar alguém para organizar a fila, contratar alguém para fazer a segurança, contratar alguém para testar, contratar laboratórios para avaliarem os testes, contratar pessoas para produzirem comida. Então, o que esses países têm feito de certo é o seguinte: readaptar a gestão da casa em grego é economia, oikos nomeia, readaptar a gestão da casa para combater essa doença e, ao mesmo tempo, manter a atividade econômica dinâmica, talvez não tão robusta como antes, mas dinâmica, funcionando para não perder essa componente inercial da atividade econômica, fazendo com que as pessoas não se desesperem, não parem, as coisas não parecem que pararam de acontecer. Então, isso é uma lição de como, mesmo no meio da crise, se você tem uma boa gestão econômica, você consegue ter essa expectativa econômica não tão desesperadora como a gente está tendo no Brasil. E aí eu queria puxar um dado interessante. A gente falou de Brasil. O Brasil, desde ontem, é manchete no mundo inteiro, né? Então, o mundo inteiro falando do absurdo que está acontecendo no Brasil. A gente virou o epicentro do mundo. Então, a gente teve já o maior número de mortes no dia. Eles são do Brasil. Na semana passada, a gente teve a soma de casos no Brasil maior do que na Europa. Então, os números do Brasil virou, assim, o grande problema. O Trump proibiu viagens para o Brasil. Eu falei aqui algumas semanas atrás que o mundo começaria a criar sanções em relação ao Brasil. Mas tem um caso interessante que é o Peru, aqui do lado do Brasil, onde os casos, Peru que tem uma população bem menor que a do Brasil, em torno de 30 milhões, um pouquinho mais de 30 milhões de habitantes, e você tem lá mais de 120 mil casos confirmados, mais de 3 mil mortes confirmadas, e as pessoas se perguntam, poxa, mas o Peru foi tão diligente, né? Ele foi tão rigoroso, ele desde o começo fez o confinamento, e vocês podem ter certeza. Eu aqui sempre tento antecipar o que a turma vai dizer. Você pode ter certeza que a turma vai falar assim, está vendo? O Peru fez tudo e não adiantou nada. Então, poxa, não adianta nada a gente fazer aqui, eu disse desde o começo. Então, vocês já gravem o que eu estou falando aqui, eles vão falar isso em relação ao Peru, mas aí vem um estudo que foi feito. Por que aconteceu no Peru isso, mesma coisa que no Brasil, em termos de descontrole que está acontecendo, se lá eles fizeram tudo? E aí a resposta vem do seguinte: a desigualdade, a pobreza. E o Peru, além de ter uma desigualdade nos níveis do Brasil, tem uma pobreza maior do que no Brasil. Você tem que no Peru, gente, olha só 49% das pessoas, segundo o dado do censo de 2017, tem geladeira em casa. As pessoas não conseguem estocar coisa. Elas comem, tem que voltar para o mercado. Você tem que no Peru, só 38% dos adultos têm conta em banco. As pessoas, para conseguir ajuda emergencial, elas não podem fazer uma TED, uma DOC, elas têm que ir lá no banco pegar o dinheiro. Então, as pessoas no Peru não estão conseguindo, desde o começo, apesar de todas as medidas rígidas, ficar em casa. A desigualdade e a pobreza, e aí a pobreza até mais do que a desigualdade, no caso do Peru, foi responsável por não conseguirem deixar as pessoas em casa e elas terem que fazer uma opção. Ou eu vou morrer de fome em casa, ou eu vou me expor e me contaminar e morrer por causa do vírus. Então, o caso do Peru mostra como as duas doenças se somam num momento desse. É impressionante, né, Luciana, como o mundo... A gente já falou aqui de Bangladesh, a gente já falou aqui da Índia, dos problemas que, a Índia também crescendo pra caramba, falando agora da questão do Peru, como realmente a questão de pobreza, de desigualdade, é uma questão de saúde, né? Não, sem dúvida, Eduardo. Acho que é isso que essa pandemia escancarou para todos nós, né? Quanto mais fragilidade você tem nos sistemas de saúde, quanto mais... E isso impacta diretamente na saúde geral da população. A falta de acesso aos serviços de saúde, o desmantelamento dos serviços de saúde público que poderiam, então, amparar, atender a população... esse é o ponto, é isso que está tornando tão grave a situação do Brasil. Se nós formos pensar, assim, a exemplo do Peru, nós começamos cedo, né, e isso até trouxe uma esperança para nós que trabalhamos com isso e sabíamos do potencial, da gravidade disso tudo, né, que poderia atingir.
como nós começamos cedo, de uma forma coordenada, porque a gente tinha uma liderança no Ministério da Saúde quando tudo começou, né? Tinha um técnico lá que sabia o quanto poderia escalar, e ele buscou fazer uma coordenação com todos os demais, as secretarias estaduais de saúde, etc., a gente tinha uma esperança de que talvez, por mais que nós tivéssemos essa situação crítica de anos, né, na saúde pública do Brasil, e aí a gente pode falar falta de acesso a saneamento, que também impacta diretamente na saúde das pessoas, né, a gente achou que a gente iria conseguir manejar isso. O problema é que mesmo esse lampejo de organização, ele foi desmantelado, né, e aí isso... E como também você não tem nenhum guia de como economicamente ou a comida do dia a dia vai ser colocada na mesa das pessoas, isso tudo se transformou num caos. Você não tem como ter unidade, as pessoas não têm como pensar em se protegerem se elas estão passando fome, se elas não sabem se vão ter comida no dia seguinte, se elas não sabem se vai ter um amparo. Então, isso que a gente está vivendo. A gente, na verdade, só está escancarando um problema que é crônico no Brasil, né? Se você tem mais de 60% da população que não tem acesso a saneamento básico, a saúde, se está muito mais propensa a ser infectada por qualquer doença infecto-contagiosa, quando chega uma doença nova, que ela impacta muito mais nas pessoas que já têm, então, qualquer problema de saúde prévio, vai causar isso que está causando, né? E se a gente for olhar, quem está morrendo mais é a população vulnerável, né? E a maior parte da população do Brasil é vulnerável, né? Então, por questões estruturais da sociedade de anos, né? Vindo numa onda de um desmantelamento da saúde pública também de anos, né? Mas maior agora nesses últimos 4 anos. Então, junta tudo isso, você tem uma catástrofe, que é o que está acontecendo, né? Luciana, quando você olha o mundo assim, e olhando sob uma perspectiva dos mercados, muita gente gosta de olhar, né? Porque os mercados estão prevendo o que vai acontecer, os mercados são muito frios, né? Os mercados, eles ficam fazendo conta com planilhas de Excel, o mercado tem aquela história de que, às vezes é melhor fazer assim e morrerem poucas pessoas do que assim, não sei o quê, mas às vezes assim, morrendo mais pessoas, a gente volta mais rápido. O mercado não conta histórias de vida, o mercado não conta lágrimas que as pessoas derramam, o mercado não conta que algumas vidas são destruídas para sempre, né? Porque não só aquele que morreu, mas os outros que dependiam daquilo são pais, são mães, são filhos, né, que morrem antes da ordem natural que a gente imagina que deveria acontecer numa família, e muitas vezes o mercado fica ali fazendo conta. Estou dando esse exemplo, até eu me lembrei, uma das notícias que eu li hoje ela é interessante, muito triste, mas é interessante, que mostra como no mundo os idosos sofreram nos asilos e nas casas de cuidado. Então, os números na Inglaterra, por exemplo, são absolutamente impressionantes, porque no começo eles falavam o seguinte, olha só, aliás, vocês quando ouvirem isso, vê se lembra vocês de alguma coisa, tá? Eles falavam o seguinte na Inglaterra, olha só, essa doença vai chegar e é muito melhor o seguinte, vocês que são mais velhinhos, fiquem em casa isolados, sem se misturar com os outros, desde que os outros continuam suas atividades, não sei o quê, você fica muito mais protegido em casa, que aí você não precisa ir para o hospital para poder ver se você está com um probleminha ou outro, que é muito mais perigoso. Então, a maneira da gente se prevenir são as pessoas mais velhas ficarem super reclusas e os outros continuarem uma vida relativamente normal. O que aconteceu? Olha esse número. Das mortes que aconteceram no Reino Unido, até dia 1º de maio, dos 33.300 mortos, no Reino Unido não, na Inglaterra e Wales, né, que no Reino Unido você tem mais a Irlanda do Norte e a Escócia, mas na Inglaterra e Wales, você tem que 38% das mortes, gente, olha isso, 38% das mortes aconteceram nos asilos e nas casas de cuidado. Ou seja, a estratégia foi um fracasso, depois eles mudaram a estratégia, mas foi um fracasso total, e morreram pessoas por causa dessas contas, da planilha de Excel, daqueles caras que se acham assim, os analíticos da história, né? Os frios da história.
quantas famílias, 40% quase das pessoas que morreram isoladas nas casas de asilo. Mas o ponto é o seguinte, nos últimos dias, hoje, por exemplo, as bolsas subiram muito no mundo inteiro. E existe uma expectativa muito grande em relação principalmente a vacina. Na última semana, você tem pelo menos 3 que estão sendo muito noticiadas. Você tem uma na China, você tem uma em Oxford e você tem uma nos Estados Unidos, que é aquela do RNA, lá daquela empresa Moderna lá, e cada uma num estágio diferente, etc. E aí, anteontem, aquele Dr. Fauci, né, que ficou muito famoso nos Estados Unidos, aquele epidemiologista, ele falou que não é uma ilusão esperar que até o final do ano a vacina já esteja disponível para humanos usarem nos Estados Unidos. Aí a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: qual o estágio que nós estamos nas diferentes vacinas? Segunda pergunta, eu sei que é mais de uma coisa, mas é porque tudo faz parte do mesmo contexto. A cura, que as pessoas pararam de falar, porque às vezes elas falam todo mundo da vacina e parece que a imprensa entra numa de falar sobre a cura e vai depois para a cura e depois volta para a vacina, para poder dar notícia e o pessoal voltar sempre no site ali, para poder pagar tráfego e ter propaganda na história. Mas a pergunta é a seguinte: a vacina, o que tem de verdade disso e qual o estágio dessas? Quanto a gente pode se empolgar com isso? Segundo, a cura, ela está andando na mesma velocidade? Existe alguma coisa tão promissora quanto isso? E aí a terceira, que talvez seja mais importante: o mundo inteiro anda junto. Estamos descobrindo a vacina. Então vamos subir, compra Petrobras, compra Vale, compra tudo. A pergunta é a seguinte: quando surgir, porque em algum momento deve surgir, vai estar disponível para o mundo inteiro no dia seguinte? Esse negócio é o seguinte: surgiu, o mundo inteiro vai poder usar ou não? Não é assim que funciona. Bom, vamos lá. Então vamos por partes, né? A vacina, ela vai ser uma realidade, né? Como você mesmo falou, já tem 3 em testes preliminares em humanos. Se der tudo certo em termos de segurança, se ninguém tiver uma reação, né, se o grupo de pessoas que tomou a vacina não tiver uma reação muito perigosa, ou enfim, não levar a algum dano na saúde dessas pessoas, ela vai passar no teste de segurança e, a princípio, então, ela vai poder ser utilizada. Como a gente está no momento de pandemia e é uma vacina necessária, né, o que vai acontecer é que a eficácia dela vai ser testada direto na população. É isso que vai acontecer, porque não vai dar tempo, até o final do ano, de termos uma vacina testada contra sua eficácia, ou seja, num grupo menor, mas representativo da população, que está em risco de adquirir a doença. Como é que a gente faz um teste de eficácia de uma vacina? Você seleciona um grupo menor que representa uma população num local ou numa situação em que aquela população esteja em risco de ser contaminada pela doença, tá? E aí você vai ver daquele grupo que foi vacinado quantas pessoas de fato desenvolveram a doença e quantas não. E aí você vê se então, em relação ao geral da população. Então, se você tem o grupo das pessoas vacinadas tiveram uma diminuição bem significativa de ter tido a doença, significa que aquela vacina é eficaz, e você pode dizer qual é o número da eficácia: é 90%, é 99%, é 85%, enfim. Esse tipo de teste, se a gente está pensando numa vacina para ser liberada para uso no final desse ano, a gente está falando daqui a 7 meses, não vai dar tempo de fazer. Não tem como, porque isso é um teste que demora pelo menos 1 ano e meio, né? É um tipo de estudo que demora pelo menos 1 ano e meio, às vezes até mais, para você poder ter certeza da eficácia. Então, a eficácia, ela vai ser testada direto na população. E aí, a gente vai torcer para que a vacina seja eficaz. Pode ser que ela não seja. Mas a turma vai gastar bilhões numa coisa que eles não sabem ser eficaz? Num momento em que você não tem nada e que você está frente a uma situação de uma mortalidade, uma doença que causa uma mortalidade grande, uma morbidade muito grande e que impacta diretamente na capacidade dos sistemas de saúde de tratar dos pacientes, seja dessa doença ou seja de qualquer outra doença, você pode até dizer que justifica, né? É claro que agora vai ser um desperdício enorme de dinheiro se chegar no final de tudo isso e falar: realmente essa vacina não é eficaz. E isso pode acontecer, tá? Porque é uma aposta.
É a mesma coisa que quando você tem um medicamento que você acha que pode ajudar na cura de uma vacina de alta mortalidade. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com a HIV/AIDS, né? Então, muitas vezes você não tinha certeza de que aquele medicamento iria funcionar, mas justificava pelo impacto da doença, né? Você já testar diretamente na pessoa doente e ver se resolveria ou não. E no final a gente acabou tendo uma história de sucesso, né? Então, é claro que a maior parte dessas vacinas, elas estão indo por um caminho de outras vacinas que são eficazes, que a gente já conhece, para outras doenças virais. Então, elas têm um grande potencial de funcionar, né? Mas se elas de fato vão funcionar, a gente só vai saber quando ela começar a ser utilizada, uma vez que, muito provavelmente, a gente vai acabar não fazendo os testes de eficácia como eles são geralmente feitos, né? Vai ser direto na população. Como aconteceu com a H1N1, né? A vacina H1N1, quando começou em 2009, quando a gente começou a ter a preocupação de uma possível nova pandemia de H1N1, a vacina foi rapidamente desenvolvida e ela não chegou a ser testada antes, né, numa pequena população, para ver se era eficaz e tal, ela já foi direto para a população em geral. E assim, teve sucesso. A gente está apostando nisso, que vai ter sucesso, porque ela vai muito no caminho de muitas vacinas que já foram virais, que já foram desenvolvidas. Agora, só usando que a gente vai saber. Né? Então, assim, é uma esperança. Qual estágio dessas? São 3 completamente diferentes, porque diz, enfim, eu estou repetindo coisas que eu ouço, tá? E eu não entendo nada, não estou querendo dar uma de sabichão, pelo contrário, estou confessando minha ignorância. A dos Estados Unidos diz que você não coloca o vírus enfraquecido, você coloca o RNA do vírus para gerar o anticorpo. A da China e de Oxford, diferente. Qual o estágio das 3? E se as 3 falarem, pô, funciona, o mundo vai escolher uma delas ou vai ser meio que uma salada mista? Cada um vai para um lugar, começa as negociações, como é que é? Então, a dos Estados Unidos, em termos assim, em termos do que é conhecido de um produto vacinal que a gente já conhece, que é do tipo que ele é o mais diferente. A gente não tem nenhuma vacina no momento, ou nenhum exemplo de vacina de sucesso que tenha sido feita utilizando o racional da vacina dos Estados Unidos. Então, o que eles estão fazendo é imunizar com um ácido nucleico que não é comum a gente fazer, que pode ser eficaz, então é uma estratégia interessante, cientificamente interessante, mais segura nesse aspecto, porque o que você está colocando ali é o ácido nucleico, né, e que vai levar à geração de um antígeno dentro do organismo, para a pessoa, então, responder a ele. Então, assim, até é um conceito interessante, mas se ele é de fato eficaz, a gente vai saber com essa vacina. Né? Não tem nenhum outro exemplo de vacina que já esteja licenciada, tem de outras em testes para outras coisas, né? Mas elas ainda estão em teste. A da China, de Oxford, elas são mais dentro do que é o clássico de ser uma vacina. Né? Então, elas têm lá as suas questões de risco, que a gente aprendeu a mitigar esses riscos, né? Quem desenvolve vacina, esse tipo de vacina, aprendeu qual é o caminho mais seguro aí. Então, são essas estratégias que estão sendo utilizadas. Se todas elas se mostrarem seguras e eficazes, ou minimamente eficazes, pelo que eles conseguirem fazer nesse curto período, dada a pressão de você ter a vacina logo, aí é uma questão de qual é a mais fácil em termos logísticos, qual é a que eu consigo preparar em maior quantidade, no menor tempo, né, para disponibilizar para o maior número de pessoas possíveis. Então, acho que isso entra na conta. Qual que a gente vai usar? A gente vai usar aquela que tiver maior quantidade de doses e disponível num prazo de tempo mais curto, né? E aí vai depender de como que é a plataforma de produção dessas vacinas. Então, aquela que tiver um preço mais interessante, uma logística mais fácil de se produzir no menor espaço de tempo e disponibilizar, é a que provavelmente vai ser escolhida para ser utilizada.
Aliás, você falou de ácido nucleico, eu estava lendo esse teste em massa em Wuhan, foi o tal do teste do ácido nucleico. Como é que é esse teste? Como é que ele funciona? Esse teste é da detecção da presença do vírus, né? Então, o que é o vírus? O vírus não é nenhuma célula, né? O vírus é um ácido nucleico, que é o genoma dele, e aí você pode ter vírus que é DNA, vírus que é RNA, né? Que são os dois tipos de ácido nucleico que a gente tem na natureza, envolto por uma capa proteica, né? Por um aglomerado de proteínas que protegem o ácido nucleico. Aí pode ter outras coisas ali, mas basicamente é isso. O teste molecular, que é esse teste que foi feito em massa em Wuhan, e é o teste que a gente faz aqui para confirmar se a pessoa de fato está tendo Covid-19, é a detecção desse ácido nucleico, ou seja, se ele está lá na amostra do paciente é porque o vírus está presente. Então, eu sei que aquela pessoa está infectada por esse vírus, tá? Que é diferente do teste que a gente faz para saber se a pessoa tem anticorpos, né? O anticorpo é a prova de que eu fui infectada por aquele vírus, né? O meu organismo respondeu à presença dele, produziu, entre outras coisas, anticorpos. Então, você detectar o anticorpo pode significar que você está tendo a doença agora ou que você já teve a doença lá no passado. Você detectar o vírus, que é esse teste molecular, significa que você está tendo a doença agora. Entendi. Ou que você está infectado agora. Ou seja, é mais um teste de contenção do que um teste de imunidade. Imunidade, exatamente. Ele não vai dizer a imunidade. Você espera, se aquela pessoa não tem nenhum problema, né, de nenhuma imunodeficiência, você espera que, uma vez infectada, ela vá produzir anticorpos e todas toda a resposta necessária para debelar a infecção, para curar o indivíduo. Né? Você não pega o cara que já teve, né? Você pega o cara que está tendo, que é o que te interessa, para poder conter. Aí você isola, enfim, você maneja do jeito correto, né? Qual é a grande... A gente tem feito isso e a gente sabe que isso tem um sucesso e isso aumenta muito a capacidade de testagem, né? Então, quando você reúne, por exemplo, os especialistas em fazer o diagnóstico molecular com matemáticos, você desenvolve uma estratégia de pool, ou seja, você pega um número X de pessoas que você quer testar, junta tudo num tubo só, e aí você vê se naquele tubo está positivo, aí você vai ver, então, desses 5 que eu testei aqui, que eu botei num tubo só, qual deles está? E você faz o teste de novo só para aquele que foi positivo. Qual é a vantagem disso? A vantagem é, se você tem 10 mil pessoas para testar, você teria que fazer 10 mil testes. Só que se você sabe que seu teste ele tem eficácia, ele tem sensibilidade, que se eu juntar 10 num tubo só, sendo que dali só um está com o vírus, mas ainda assim eu consigo pegar, significa que eu posso fazer de 10 mil testes, eu posso reduzir para 1.000. Olha, e aí você avisa para os 10, falando assim, ó, fica em casa. Talvez tu não tenha, mas se foi sorteado. Não, como é que... você pega daquele ali e separa de novo. Exato, porque imagina, se você só tem 10% da população, você sabe, ó, a minha estimativa... Você divide de novo. Isso, divide mas em blocos. Aí você vai fazer 10 vezes menos testes, então, ou às vezes 20 vezes menos testes. Muito então inteligente. Isso aumenta muito a sua capacidade de testagem. Para a galera entender que estamos assim, vamos supor que você tem 1 milhão de pessoas, em vez de fazer 1 milhão de testes, tu fala assim, metade da esquerda, metade da direita. Vamos ver no teste da metade da direita, metade da esquerda. Metade da esquerda deu negativo. Vamos só para metade da direita. Já baixou de 1 milhão para 500 mil, com um teste só que você fez. Então é isso que a Luciana está falando. E aí você faz isso, inteligente, muito legal. Uma das coisas que a gente tem feito é validar essa estratégia até para a gente indo para uma situação de que começa a relaxar o isolamento, você vai conseguir ter um poder de testagem muito grande, que aí você vai pescar dali as pessoas que estão positivas e isola. Então, assim, você evita uma catástrofe ou a segunda onda, né? Então, acho que isso vai ser uma realidade para a gente em breve. Os nossos testes estão sendo bem promissores e a gente está vendo que a gente pode realmente fazer essa estratégia e a gente vai aumentar de
uma capacidade instalada de 50 mil testes para 500 mil, enfim, para 1 milhão de testes, né? Isso aí Luciano, deixa eu falar assim, estamos com meia hora aqui de live, estamos com 5 mil pessoas, vocês, com a Luciana, cada enxadada é uma minhoca, não tem, toda vez que ela vem aqui é sucesso absoluto, pessoal todo, que aula, e é mesmo, e eu fico perguntando, eu me perco quando eu vejo, eu me lembro, deu na escola, eu era o cara, se vocês conhecerem pessoas que estudaram comigo, pode perguntar, eu era o cara mais chato de todos, tá? De vez em quando tem gente nos comentários aqui que estudaram comigo. Na escola, no colégio, na faculdade, eu era o cara que mais perguntava durante a aula. Tudo. Eu só saía quando eu achava que eu tinha entendido tudo. O pessoal, às vezes, ficava meio chateado comigo. Mas deixa eu te fazer... Então, gostavam, né? Os professores... mais ou menos, os professores achavam que eu passava do ponto. Meu apelido na faculdade é Parada. Porque eu falava, mas que parada é essa? Que parada é aqui? Carioca, né? Tem essa gíria. Então, meu apelido na faculdade era Parada. Então, todo mundo que está aqui, é agora que eu peço, batemos 5 mil pessoas. YouTube hoje dá para subir, hein? Facebook já está com mais de 1.000. Facebook, vamos todo mundo compartilhar. YouTube, todo mundo dá um like também. Vamos bater no YouTube mais de 5 mil hoje. Então, com 4 mil pessoas no YouTube, vamos bater para poder bombar aqui hoje. E antes de entrar para o Brasil, e a cura, Luciana? A cura, como é que está andando a questão da cura? Porque a gente no Brasil teve essa questão novamente da cloroquina e assim, o mundo inteiro falando, cara, é um absurdo, e até um artigo do Financial Times ontem falava o seguinte, só tem 2 países que estão fazendo esse absurdo, o Brasil e os Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos, o Trump, pelo menos, está usando nele e não está obrigando as pessoas. O Bolsonaro quer obrigar todo mundo a usar o negócio. Então, em que nível que a gente está da cura? E se foi descoberto algo novo, até porque estava para sair um estudo maior sobre a cloroquina, num grupo maior de pessoas, em que ponto a gente está dessa questão da cura? E aí, se puder falar um pouquinho da questão da cloroquina também, por favor. Uhum. Bom, a cura a gente só vai ter quando realmente tiver um tratamento eficaz, né? E não tem. Esse tratamento não existe. Existem várias tentativas, existem alguns dados promissores, mas, de novo, a gente tem que expandir. Assim como foi a cloroquina no início, parecia que ela poderia ser um medicamento que ia levar à cura, mas a gente viu que não é. Né? Então, assim, quando você faz o teste num número maior, né, de pessoas, olhando todos os desfechos que acontecem, você vê que, na verdade, assim, tomar a cloroquina, seja no paciente mais agravado ou menos agravado, ela não diminui a intensidade da infecção e, em consequência dos efeitos colaterais que ela já tem, que são conhecidos, né, ela pode ainda levar mais pessoas à morte, né? Se você pensa num organismo que já está debilitado por uma infecção, que é uma infecção que pode ser sistêmica em determinados indivíduos, ou seja, pode atingir vários órgãos, você ainda debilitar mais o organismo com um medicamento que pode afetar a função do fígado, a função do coração, você acaba fazendo, não porque ela vai agravar a infecção ou vai fazer o vírus replicar mais, não é isso. Ela não vai ser suficiente para impedir o dano que o vírus causa e ainda pode provocar danos em outros órgãos que vai debilitar ainda mais o organismo e aí vai ter uma chance maior daquele indivíduo que está tomando morrer do que o que não está. Né? Então, o que foi visto quando se expandiu esse número de pessoas tomando a cloroquina e fez um estudo controlado a esse respeito, se viu que, na verdade, não tem nenhum benefício, não melhora o indivíduo infectado, não melhora a infecção, não diminui tempo de internação, não salva mais pessoas da morte, muito pelo contrário, vão ter indivíduos que vão morrer em consequência dos efeitos colaterais do medicamento, mais, né, a infecção que já está acontecendo. Então, a cloroquina não vai levar à cura e ela é perigosa. A gente está vendo que ela é perigosa para um indivíduo grave e ela pode ser perigosa também para quem vai ter uma infecção leve e que ainda assim, pelo protocolo que foi, pela recomendação, né, que foi feita, se os médicos começarem a receitar cloroquina mesmo para os casos mais leves, ela pode acarretar em consequências de necessidade de internação para essa pessoa e até mesmo de agravamento do quadro, que não iria acontecer no curso normal da infecção naquela pessoa. Então, a cloroquina não é uma medicação para Covid, isso é certo. Eu acho que a gente já pode falar isso.
tem um número grande de pacientes que foram testados e analisados e não é, né? Tem alguns medicamentos possíveis. De novo, a gente só vai saber se eles vão, de fato, ser a medicação para cura quando se testar num número maior de pacientes, né? Então, só o tempo e a utilização é que vai dizer isso para a gente, né? A gente continua buscando possibilidades, né? Mas o caminho não é tão curto. Você tem que ver se funciona no vírus primeiro, depois você tem que num sistema controlado, no laboratório, você coloca aquele medicamento ali, o vírus não replica. Ótimo. Agora vamos ver se isso se traduz no paciente. Se eu der a medicação para o paciente que está lá com a COVID, eu vou interromper a infecção? Porque que foi o que aconteceu com a cloroquina. Muitas vezes o que funciona lá, quando você está testando no laboratório, funciona muito bem. Sim, mas você está num sistema controlado, que não é um organismo, né? Quando você passa isso para o organismo, você vê que ele tem várias outras questões. Então, você vê que não funciona. Então, a gente ainda está caminhando. Tem várias possibilidades. Pode ser que a cura venha. Pode ser que ela venha daqui a pouco. Mas só testando que a gente vai saber, né? E a cloroquina não é uma medicação para Covid-19. Isso é fato. Tá? E eu particularmente, se algum médico me receitasse, eu não iria tomar, não iria fazer uso da cloroquina. Se me receitasse para a Covid-19, eu não faria uso da cloroquina. Diante de Essa é uma informação importante para todo mundo ouvir, até porque a gente está falando com uma pesquisadora, uma médica, e eu não estou falando que ninguém tem que tomar, não, porque ela está falando isso, mas eu só estou falando que é uma informação muito importante a gente ouvir, porque provavelmente a gente vai continuar tendo uma pressão muito grande de médicos no Brasil inteiro, e assim, me assusta muito ver hoje em dia o Ministério da Saúde formado quase que só por militares em todos os diferentes escalões do Ministério, né? A impressão que dá é que existe uma preocupação maior na logística da morte do que no salvamento das vidas. Ou seja, vamos fazer uma operação militar para poder enterrar os mortos, para poder separar os doentes, para poder fazer com que as pessoas possam ser carregadas de um lugar para o outro. Ou seja, vamos lidar com a morte, não vamos lidar com a vida, porque para lidar com a vida a gente precisaria de profissionais de saúde. Para lidar com a morte, a gente precisa de profissionais de logística. E a gente escolheu a morte do que a vida. É a impressão que eu tenho, me perdoem, mas quando eu vejo essa cara do Ministério, me parece muito mais que a ideia é lidar com a morte do que tentar salvar a vida. Falando um pouco de Brasil, o Brasil... Posso só, diga, rapidamente, é que eu não sou médica. Tá. Desculpa. Eu tenho doutorado em doenças infecciosas, mas eu não sou médica. Mas, enfim, né? E assim, só para dizer que eu concordo absolutamente com você. E uma coisa que eu sempre pensei desde o início, quando se começou a falar do impacto na economia, que, principalmente no Brasil, do impacto na economia, uma coisa que sempre me veio à cabeça. Mas por que não se pensa que é agora o momento de fazer os programas sociais? Começar agora, porque isso é um investimento na economia, vai injetar dinheiro na economia. Por exemplo, melhorar as condições nas comunidades. Aqui no Rio de Janeiro, seria o momento de você começar a fazer infraestrutura nas comunidades. E isso ia injetar dinheiro na economia, então não precisaria parar a economia, e você estaria fazendo justamente o que você está falando, um manejo da vida, né? E não uma estratégia de resolver a questão da morte. Eu vi, não, é perfeito. Eu vi que o Rafael, que é o meu sócio, né, na empresa de educação financeira, que é quem coordena isso aqui para a gente, ele colocou ali o link do livro novo. No livro novo eu falo essa história. A gente tem uma percepção absolutamente errada de que o Estado gasta um dinheiro que some, né? Então, o Estado gastou 100 bilhões, 100 bilhões que evaporaram, foram enterrados debaixo da terra. Nenhum dinheiro, nenhum centavo que sai do Estado some, é rasgado. Todo ele entra em algum lugar no setor privado. Tudo que sai do setor público entra no setor privado. E aí ele pode entrar no setor privado para uma pessoa muito pobre, pode entrar para uma pessoa muito rica. Pode entrar em troca de o cara fazer uma escola
pode entrar em troca de corrupção, em troca do cara não fazer nada, pode entrar em troca de pagamento de juros da dívida, pode entrar em troca de um Bolsa Família. O importante é a gente entender aquilo que a gente chama de gasto do Estado, onde é que ele está entrando na economia, o que ele está deixando de legado, ou seja, quando ele está entrando com um professor, ele deixa de legado um ensino, educação. Quando ele está entrando com uma pesquisadora como a Luciana, ele deixa de legado conhecimento, ele deixa de legado, muitas vezes, uma vacina, deixa de legado alguma coisa que a gente vai poder usar para ser uma sociedade melhor, né? Então, esse que é o estudo que a gente tem que fazer. Dinheiro não some, nem aparece. Estado não tem lucro, nem prejuízo. O Estado é só um realocador de fortuna. Estado é uma invenção nossa, é uma organização. Não tem. O Estado não é uma pessoa. O Estado, eu odeio o Estado. O que você odeia o Estado? Não existe esse Estado que você odeia. Existe uma organização, pessoas que tomam decisões, entendeu? Então é importante a gente falar isso, porque a gente vai criando, né, um conto de fadas na cabeça, personagens que não existem, etc. E quando a gente vê, a gente está refletindo, tomando decisões, julgando em cima de coisas que não existem. Mas falando um pouquinho de Brasil, você tem que a Latam, ela entrou com um pedido de Chapter 11 nos Estados Unidos. Chapter 11 é uma recuperação judicial. Isso não vale aqui para a região, para as operações dela na América do Sul, então é para as operações dela lá fora. E isso ela justificou que é para reorganizar a situação financeira dela nesse momento de dificuldade. A gente está vendo que várias empresas aéreas do mundo estão passando por esse momento de dificuldade, como a Latam está passando, né? O único que não está passando dificuldade é banco, né? É impressionante. Desde o primeiro dia tem ajuda para todo mundo. Agora, o pior é o seguinte: tem ajuda para todo mundo nos bancos, agora os bancos não dão ajuda para ninguém. O dinheiro fica represado ali, trava, e todo dia as pessoas vindo comentar aqui: poxa, eu estou indo no banco, o cara aumentou a taxa de juros, diminuiu o negócio do crédito, aumentou as garantias que ele pede. Então, assim, é um absurdo. Para mim, um dos maiores escândalos dessa crise no Brasil é a assimetria da ajuda que foi dada. Essa assimetria é surreal, né? Porque indo para um limite, e eu não estou falando que é para fazer isso, né? Porque hoje em dia é o mundo de cortar um pedacinho do que o cara fala e dizer que ele falou isso, mas indo para um limite do limite do limite, quebra os bancos todos, pega dinheiro, pelo menos o seguinte, bota comida para todo mundo comer e ficar pelo menos vivo para poder reconstruir o mundo, entendeu? Não adianta fazer assim, não deixa nenhum banco quebrar e morre todo mundo, que aí não tem sentido ter o banco, vai ter meia dúzia de família cheia de dinheiro. Isso é um limite, eu estou levando, lógico que você nunca vai fazer isso, mas só para entender o que é prioridade. Prioridade são as vidas. Prioridade são as vidas, prioridade são as pessoas poderem continuar fazendo parte do processo criativo, do processo produtivo, do processo intelectual, do processo econômico. As pessoas precisam continuar existindo, né? Então é um absurdo. Hoje a gente ainda tem gente recebendo a primeira parcela dos R$600 e uma matéria hoje no UOL mostrando várias pessoas que tiveram pedido negado. Então, vários idosos com mais de 60 anos, pessoas que dirigem aplicativo, etc. Todas essas pessoas tiveram o pedido negado de R$600. E aí você pensa, e aí? Esse cara vai viver de quê? Porque o que as pessoas não entendem, o ministro da Economia também não entende, porque ele já falou isso, o problema é poupar. O brasileiro não tem poupança, porque não sobra, ministro. Não sobra. Você tinha uma ideia das pessoas ganharem R$200 por mês? Então mostra. Como é que vamos fazer o reality show, né? O reality show, o Guedes Show. O Guedes Show é o seguinte: pega o Guedes e os amigos dele e vão conviver com R$200 por mês durante 6 meses. Ia ser divertido. Bota o Guedes com a roupa do corpo, num barraco sem nenhum móvel, porque assim eu já dormi em vários lugares nessas viagens que eu faço. Não é a casa, é um caixote com uma cama doada, que não tem estrado, não passa... Aí quando eu digo que é um caixote, ele não é bem vedado, não. Entra vento, cai chuva, entra luz. Então, não tem isolamento de som, de frio, de nada. E ali é o seguinte, você não tem nada, não tem um armário, não é que não tem dispensa, não tem armário para ter dispensa. E aí, R$200 por mês. Guedes, tá aí, um Big Brother. Você e os seus amigos ministros, para ver qual o último a sobrar, né? Primeira noite, todo mundo chorando de medo do bicho-papão do lado de fora, que nunca vai ter vivido uma situação dessa. Então, é muito desumano, é cruel esse negócio que as pessoas fazem. Mas aí a pergunta é a seguinte, Luciana, não tem nenhum estado no Brasil com taxa de reprodução abaixo de 1. O Sul, que se dizia livre da situação,
está agora com maior crescimento, você teve um crescimento de quase 90% do número de casos no Sul na última semana, quase o dobro do resto do Brasil. O Sul, que resolveu, é uma região muito mais ligada ao bolsonarismo, então muito mais influente pelas decisões do presidente, e que resolveu abrir a sua economia, abrir shoppings, abrir academias, e você tem lá um nível de respeito ao confinamento abaixo de 40% em quase todos os lugares, ou seja, muito pequeno. Não à toa, não é coincidência, você tem que quase que dobrou o número de casos, e esse é o dobro do que aconteceu no resto do país. A pergunta é a seguinte: no Brasil, você já tem regiões como Rio, etc. e tal, que teve o caso, Manaus, tiveram casos muito grandes, que já estão chegando perto daquela história de imunidade, de herd immunity, né? Ou seja, imunidade da manada, não sei o quê. Não tem. A gente no Brasil pode relaxar que a partir de agora só vão baixar os casos, ou tem risco ainda de se a gente chegar e falar assim, ó, vale tudo agora, vida normal como era antes. O negócio ainda pode piorar muito de onde está agora, tanto em casos como de morte. E, por fim, desculpa fazer um monte de coisa, que aí você pode falar um monte de tempo e juntar tudo isso numa resposta. Por fim, o fato da gente estar entrando nesse frio desesperador, estou errando um monte de palavra hoje que trava o maxilar aqui de tão frio que está aqui no alto da montanha. O fato da gente estar entrando nesse frio muda alguma coisa em relação a essa doença? As pessoas ficam com uma imunidade mais baixa, por exemplo, no frio, e mais suscetíveis à doença, ou não muda nada? Tá, então, deixa eu tentar me lembrar de todas as perguntas. Não, nós não estamos nem perto de estarmos longe do risco da Covid, né, do contágio pelo SARS-CoV-2. A gente não sabe qual é a gente não sabe qual é o número dessa imunidade de rebanho, de manada, né? A gente não sabe nem se ela é eficaz para essa infecção. Então, a gente está aprendendo na prática. É possível que 10% da população, também a gente não sabe disso, mas vamos colocar aí, de 5 a 10% da população, nesse momento, nos grandes centros, como Rio, São Paulo, né, também Manaus, que a gente já tem um número muito grande de casos, é possível que a gente tenha 10% das pessoas que têm resposta contra o SARS-CoV-2? É possível, tá? A gente está trabalhando mais ou menos com esse número. Mas isso significa que a gente ainda tem 90% da população suscetível, né? Ou seja, o problema continua. Então, se a gente abre tudo agora, vida normal, enquanto a gente ainda está na progressão da curva, isso nos locais onde começou lá em início de março, ou meio de março. Se a gente começa agora a liberar tudo, né, todo mundo vai para a rua, aglomeração e tal, o problema vai ser maior, a gente vai vir com uma segunda onda muito mais grave, né? E nada do que foi feito vai ter adiantado. Então, a gente teve um impacto importante na economia, a gente teve um impacto importante na vida das pessoas, e nada vai ter adiantado, porque o problema vai continuar e pode vir de uma forma muito mais grave, né? Então, enquanto a gente não tiver um tratamento eficaz, enquanto a gente não tiver a vacina, a gente não está livre do problema. Nesses locais, foi só uma questão onde não se teve o isolamento, como você falou, né? E aí seria um local, o sul do Brasil seria até um local ideal, que a gente já poderia, se tivessem aderido como Rio e São Paulo fizeram e outros locais fizeram desde o início. Se o sul tivesse feito isso, talvez hoje eles já estivessem com problemas já prestes a ser resolvido, porque eles têm muito mais condições de fazer um distanciamento social no sul. Eles têm muito menos aglomerações, eles têm muito mais, muito menos comunidade, se eu não estou enganada, eu acho que a gente pode dizer isso, eles têm muito menos pessoas vivendo em condição de comunidade, como a gente tem aqui, São Paulo e tal, no norte, nordeste, e não fizeram, e está aí, mostrando que é só a questão do vírus chegar. Uma vez que ele chegue num número mínimo de pessoas, aí ele vai crescer, a transmissão cresce em proporção exponencial. Então, a gente está longe de ter resolvido o problema, a gente não vai resolver o problema esse ano, a gente esse ano ainda vai ter que continuar, não obviamente com o nível de distanciamento que está sendo necessário agora. Conforme a curva comece a baixar, a gente gradativamente tem que voltar, vai voltar às atividades, mas tem que ser de forma, é o novo normal, né? Vai ter que ser de forma diferente, nas escolas, no comércio,
até a questão de encontros sociais, tudo isso vai ter que ser repensado e vai ter que ser feito de uma outra forma, porque a gente ainda vai estar em risco. Para os próximos, se não tiver uma vacina eficaz em breve, se a gente não conseguir um tratamento em breve, nos próximos pelo menos 2 anos, a gente continua em risco, porque até a gente, se é que a imunidade de rebanho resolve, até a gente atingir, para a população em geral, a estimativa é que leve pelo menos uns 2 anos. Tem essa história, né, Luciana? A OMS estava falando o seguinte, ó, se você testou anticorpo positivo, não sai por aí, pô, firulando não, que a gente não sabe. Não sabe. É verdade isso mesmo? É verdade, é verdade. A gente não está dizendo que não é, tá? A gente não está dizendo que não, a pessoa não está protegida de uma próxima infecção, a gente está dizendo que não sabe. Então não se surpreenda que se você entrar em contato de novo, você pode ter de novo a doença, tá? É possível. A gente só vai saber daqui a um tempo, quando a gente tiver dados suficientes e acontecido suficientes reexposições. A gente vê quanto mais pessoas que tiveram inicialmente, menos transmissões você vai ter naquela população. Isso significa que sim, então a imunidade adquirida ela é protetora. Mas isso depende de acontecer naquela população para a gente ver que realmente. Então tá tudo certo. A imunidade adquirida ela é protetora, tá? É o que e o frio? Então, o frio não diminui em nada a questão da transmissão, nem aumenta. A princípio não tem uma relação direta. Qual é o problema do frio? Qual é o problema dessa nossa época mais amena? É que você começa a ter a circulação de outras doenças respiratórias. E aí isso pode ser um agravamento, porque aí você não vai ter só Covid, você vai ter gripe, você vai ter resfriado, você vai ter outras infecções que você tem uma probabilidade maior de propagação no frio por causa da proximidade das pessoas e que tendem a ficar mais tempo em lugares fechados, mais tempo juntas em lugares fechados. Então, conforme você altera o comportamento dos indivíduos no frio, porque você tende a ter mais proximidade em locais sem muita circulação, você aumenta o número de transmissão de outras doenças, e aí isso vai ter um impacto também, que vai ser um impacto negativo, vai piorar a situação das pessoas, né? Então, não que o frio não diminui a imunidade. Tá frio, eu estou menos propenso a responder a uma infecção. Não é isso. É só porque aumenta a probabilidade de você ter transmissão de outras doenças, respiratórias, principalmente. Luciano, não tem nada a ver com a nossa conversa aqui de Covid, mas eu vou aproveitar você aqui e vou tirar uma dúvida de uma vida inteira, né? Por que desde pequeno a mãe fala o seguinte, meu filho, não anda descalço que você vai pegar um resfriado? Pô, o vírus entra pelo pé? O que acontece? Por que a gente pega o resfriado quando está descalço? Por que o vírus entra pelo pé ou não? Ou é que minha mãe não tinha tido essa aula? Você vai tirar uma dúvida de uma vida inteira. Pronto, o bom de ter essas lives é que a gente pode tirar essas dúvidas. Me explica, por que não? Existe isso de verdade ou não? Não, existe... Talvez porque a gente imagine, você está com o pé descalço no chão frio, você resfria mais o seu corpo, e aí... Não tem nenhuma relação. Não tem nenhuma relação. É só porque eu faço isso com meu filho, bota chinelo. Eu só não falo para ele que ele vai ficar resfriado. Mas eu acho que é isso, né? A gente é um excesso de zelo de mãe, né? De se preocupar que o filho vai ficar doente, aí quer. Às vezes Mas o vírus do resfriado pega quando a gente resfria mesmo assim o corpo. Tem isso, tem a ver? Não, o que tem a ver é que se você tem, em geral, e a gente não sabe se é 100%, mas se a gente for fazer um exercício de lógica aqui, é o seguinte, esses vírus respiratórios entram via mucosas, certo? Uhum. Então, mucosa do nariz, principalmente. A mucosa, ela é uma barreira protetora de entrada de coisas no nosso corpo. Então, tem uma série tem uma dinâmica ali de células, de muco, que mantém essa barreira íntegra, tá?
conforme você é submetido a baixas temperaturas, você quebra essa dinâmica da sua barreira de mucosa. Então, você pode perder um pouco da integridade da mucosa, e isso facilita a entrada do micro-organismo. Tá? Então, ou um ressecamento muito intenso da mucosa, não precisa nem estar frio, mas se estiver muito ressecado, você acaba perdendo muco ali, que é uma barreira importante para evitar que coisas entrem através da sua mucosa. Então, essa relação é muito mais uma questão da física da entrada da partícula viral ou do micro-organismo através da mucosa. Mas eu gostei do comentário do Pércio Pereira. Vou ligar agora para minha mãe. Ela vai brigar comigo. Um monte de gente escreveu, caramba, é dúvida que eu tive a vida inteira, tá vendo? Na live às vezes a gente tem que ter bota o casaco, né? um pouco de descontração. Gente, diga. Mas mãe faz isso, né? Que isso, posso te falar? Só o carinho que vem da mãe com isso já te protege, entendeu? Exatamente. Não é a meia que te protege, é o carinho da mãe que te protege quando ela fala isso. É esse aconchego que... O calor não é o da meia, é o do coração da mãe quando ela fala isso. É isso aí. Vamos lá, gente. É o seguinte, a gente está chegando aqui no final, incrível a conversa, mais um. Pessoal, adora essas conversas que a gente tem. Foi muito legal, porque a gente está aqui, 4.961 pessoas no YouTube. Quase tudo que a gente chama a turma aqui, a gente faz junto. Então, vamos bater 5.000, a turma vai bater. Vamos bater por 1.000 no Facebook. E a gente tem espalhado esse espaço, Luciana. É o único espaço, eu tenho falado, pode pesquisar no mundo inteiro, que fala de economia, política, principalmente. Óbvio, a gente está falando hoje de uma questão mais técnica, científica, mas dentro desse contexto político-econômico, sem nenhum patrocínio. Não tem monetização no vídeo, não tem propaganda, não tem banner, não tem nada. Então, até esse negócio que hoje virou uma chantagem, começou da esquerda impedindo os sites de extrema-direita, mas agora a direita começou com a esquerda, cancela a propaganda ali, cancela. Aqui não tem, gente. Aqui a gente vai sempre ter a liberdade de falar o que a gente quer, convidar quem a gente quer e ser muito fiel aos fatos. Ninguém pode cancelar patrocínio, cancelar propaganda, mandar a gente embora, tirar voto, que a gente não é candidato a nada, não é patrocinado por ninguém. A gente fala o que a gente acha o mais prudente, a gente acha o que é mais válido aqui. Podemos estar errados? Claro que podemos. Provavelmente estamos na maior parte das vezes, né? Mas estamos num exercício genuíno de descoberta, junto com vocês. Então, que vocês todos continuem divulgando esse canal. Vamos divulgar. Eu preciso muito que vocês ajudem a divulgar esse nosso espaço para as pessoas, para cada vez a gente ter uma audiência maior aqui. Queria já passar para você, só falando o seguinte, para a gente comemorar, que aí a gente fecha com você. O livro Economia do Desejo, que eu lancei na semana passada, virou a semana. Estamos em primeiro lugar em quase todas as listas do Brasil. Primeiro lugar no Globo, primeiro lugar na Publish News, que é a maior lista do Brasil, de todos os livros que são vendidos e registrados nas listas no Brasil. Estamos também em segundo lugar na Folha de São Paulo, estamos em primeiro lugar em vários outros rankings de livrarias individuais. Então, está muito bacana, porque esse livro Economia do Desejo fala sobre essa questão do papel do Estado, dessa questão do capitalismo, do quero mais, quero mais, quero mais, que nunca chega, do capitalismo que, apesar de ter pessoas com muito mais do que 100 gerações vão poder usar, tem morando ao lado pessoas que não têm o mínimo da necessidade, que é o cara poder tocar uma descarga e ver aqueles dejetos indo embora, entendeu? É esse mundo maluco. Então, é um livro muito legal, e a gente atingiu o primeiro lugar. Significa o seguinte: a vaidade do primeiro lugar? Não. Nossa mensagem está chegando. Isso que é o importante. A mensagem está chegando, entendeu? Não é o Eduardo, é a Economia do Desejo. É essa tese que está chegando, e essa tese, esse encontro é nosso, né? E isso que é o que a gente tem que preservar. Luciana, passar para as suas considerações finais, novamente, ultra agradecendo. Você deve estar vendo os comentários, você faz um sucesso enorme aqui pela sua didática, pela sua simpatia, e muito obrigado. Até breve, suas saudações finais. Imagina, eu que agradeço e eu fico feliz, e quero te dar os parabéns. Eu acho que esse trabalho que você faz é importantíssimo, de levar a mensagem de forma genuína, né? Justamente para informar, com o único objetivo de informar, de fazer as pessoas refletirem. Acho que isso é o principal. As pessoas têm que começar a refletir. E aí eu vou terminar agradecendo muito, espero que todos tenham, que eu não tenha sido prolixa, que todos tenham aproveitado.
A mensagem, às vezes, não sendo otimista, ainda assim ela é importante, porque coloca a gente, a nossa cabeça para refletir no que a gente pode fazer, procurar soluções. E eu queria, a minha consideração final é justamente essa. As pessoas todas, todos nós, né? Porque nós somos privilegiados, né, Eduardo? Não tem jeito. Diante da realidade da maior parte da população brasileira, nós somos privilegiados. E eu estou falando aqui do alto de uma posição de privilégio. Então, assim, a gente tem que, todos nós temos que fazer essa reflexão. A saúde coletiva, ela é o bem maior de um país. É óbvio a educação, mas a saúde coletiva, a saúde pública. Então, não adianta, se eu estou bem de saúde, se eu estou cercada de pessoas que não têm acesso mínimo à saúde. Quando vem uma doença como essa, é que escancara que nenhum de nós está protegido. Se não existir saúde pública no país, não vai existir saúde para ninguém. E a gente vai estar tão vulnerável quanto qualquer pessoa, tá? Nós que somos privilegiados de termos boa saúde, plano de saúde, poder ir ao hospital quando precisar, termos saneamento básico, higiene, né? Nós não estamos protegidos de nada enquanto o país tiver essa realidade. Então, a saúde pública, ela tem que ser, todos nós temos que lutar por isso, né? Ela tem que ser o bem maior do país, ela tem que ser preservada, e a gente só consegue isso com o investimento do Estado, em educação, em ciência, e aí que a gente faz um sistema público de saúde que funcione. Por que que a Alemanha, ainda assim teve alguma dificuldade, mas por que que a Alemanha e o Japão e a Nova Zelândia são os países que conseguiram com maior sucesso e estão contornando essa situação? Porque eles têm investimento em saúde pública ao longo dos anos. É só por isso. É porque eles têm acesso à saúde pública. Não tem outra, não existe. Você falou os Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma excelência em ciência, com certeza. Mas eles não têm saúde pública. Olha o que está acontecendo lá. Então, essa é a mensagem. Essa pandemia, a Covid-19 escancarou para a gente isso. Se o país não tem saúde pública de qualidade universal, ele está vulnerável a qualquer doença. E aí é quem tem saúde boa e quem não tem. Todos nós estamos no mesmo barco. Então, eu queria só deixar com essa reflexão de que, se a gente não lutar por isso, a gente vai enfrentar pandemias como essa daqui a pouco, e daqui a pouco, e daqui a pouco. Não vai ter jeito. Luciana, receba o meu abraço caloroso desse frio danado aqui, mas não só você, como os professores e professoras do Fundão. Eu tenho um carinho enorme por essa instituição, os trabalhadores e trabalhadoras, quem está lá limpando o vidro, quem está lá arrumando os livros, a bibliotecária, quem está lá organizando os sistemas, todas as pessoas que lutam bravamente para manter a excelência do Fundão, os alunos e alunas, que são pessoas também que vão se tornar futuros engenheiros, psicólogos, filósofos, economistas e etc. no Brasil. Então, essas pessoas que estão lá, todas recebam aí o meu super carinho. E amanhã, gente, temos aqui um encontro na live com o pastor Henrique Vieira e com o Frei Davi, um frei franciscano e um pastor evangélico, mas um militante incrível, duas das pessoas mais iluminadas que eu conheço e que vão tornar o encontro de amanhã, a live de amanhã, assim, histórica. Então não percam, avisem todas as pessoas aí que pastor Henrique Vieira e Frei Davi amanhã na live de manhã, tá bom? Às 10 da manhã. Luciana, um beijo, um abraço para todos vocês. Obrigada, aí. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, fiquem bem.